Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo informativo e tutorial aqui da Cibrac Software. Nesse vídeo trataremos sobre a departamentalização da folha de pagamento. Então é muito comum no dia a dia e na rotina do departamento pessoal a necessidade de separação da folha de pagamento das empresas por departamento, por centro de custo, por tomador, né? Então sempre que a empresa tiver esse tipo de situação, irei demonstrar aqui como que você vai proceder no sistema da folha de pagamento da Cibrax. Primeiramente, aqui no cadastro, departamento. Sempre que for necessário separar a folha de pagamento da empresa por departamentos, você vai criar departamentos aqui nessa opção. Então, vai informar aqui o código da empresa e o código do departamento que deseja criar. Pode iniciar a contagem em um, 2, 3, né? Ou conforme a sequência que você preferir. Eu já deixei aqui pré-cadastrado alguns tipos de departamento que são mais comuns, mais frequentes aí no dia a dia das empresas. Então, se a empresa, por exemplo, ela só precisa separar a folha de pagamento dela por setores, por exemplo, o setor administrativo, o setor de vendas, o setor de produção, você vai criar departamentos e você pode informar aqui nesse primeiro campo CNPJ, CEI, CNO, o próprio CNPJ da empresa mesmo. E aí, no nome, colocar a descrição do setor que você deseja. No campo tipo do departamento, você vai informar o código 01, que seria para um departamento interno mesmo da própria empresa. Os demais campos não precisa preencher. Por exemplo, aqui o FPS, o percentual da empresa, o código de terceiros, não é necessário. Sempre que tiver em branco aqui esses campos, ele vai se utilizar dos mesmos códigos que estão lá na aba Cálculos do cadastro da empresa. Então, ele vai seguir essa tributação que está lá. Caso a empresa também realize a contabilidade por centro de custos, por exemplo, é aqui nessa parte de baixo que você vai informar o código do centro de custo ou se é uma filial diferente lá na contabilidade, você vai deixar informado aqui. Então, departamento interno, o tipo de departamento é o 01. Para esse tipo de departamento, para o E-Social, vai uma lotação, vai separado essa folha por lotação, tá? Dentro do mesmo estabelecimento, mas uma lotação diferente. Um segundo tipo de departamento bem frequente para empresas que prestam serviços para outras empresas, para outras pessoas jurídicas. O tipo de departamento 04, esse código 04 aqui, é quando você presta serviço para uma outra empresa. Aí aqui no campo CNPJ, CEI, CNO, você vai informar o CNPJ dessa empresa que está tomando o serviço do seu cliente, ok? Também não é necessário informar os campos de tributação, que ele segue o mesmo do que está no cadastro da empresa. Outro tipo bem frequente de separação por departamento seria quando a empresa presta serviço para obras. Então, por exemplo, uma construtora, uma empreiteira que presta serviço para outras construtoras, por exemplo, né, teria esse tipo de departamento aqui, onde no primeiro campo você vai informar o CNO da obra, o cadastro dessa obra, tá? No nome você pode especificar qual o nome dessa obra, de que empresa que ela é, né? E aqui no tipo do departamento, você vai utilizar o código 03, seria para uma prestação de serviço para obra de terceiros. E é necessário daí também preencher esse campo CNPJ, CPF, contratante. Então aqui você vai informar o CNPJ da empresa que é dona dessa obra, dona desse CNO que está contratando o seu cliente, ok? Outro tipo frequente de departamento seria a obra própria. Então, se você tem uma empresa aí que é uma própria construtora, né? Ela constrói casas, edifícios e ela tem obra CNO que ela mesma criou. Esse tipo de departamento seria o 02. E aí você vai informar no primeiro campo, CNPJ, CEI, CNO, o número desse CNO. Não é necessário informar o CNPJ do contratante, porque é da própria empresa, né? Que está fazendo essa obra. Basicamente, esses seriam os tipos mais frequentes, mais comuns de departamento, tá? Aqui você pode ver que no tipo de departamento existem outros códigos, tá? Mas aqui nesse vídeo estou tratando dos mais frequentes, mais corriqueiros. Então, resumindo aqui, ó, tipo 01, 02, 03 e 04. 01 quando for um setor interno da própria empresa, somente uma separação por setores, né? 02 quando for uma obra própria, um CNO, 03 quando for uma obra de terceiros e o 04
se for uma prestação de serviço para outro CNPJ. Feito o cadastro dos departamentos, aí é necessário alocar os funcionários que vão estar em cada um deles. Primeiramente, você pode fazer isso aqui em cadastro, empregado. Na aba Contrato, existe esse campo Departamento. Você pode deixar aqui pré-anotado qual o departamento que esse empregado está alocado, tá? Mesmo que mensalmente esse departamento possa mudar, por exemplo, se for uma empresa prestadora de serviço, que mensalmente o empregado pode estar alocado em uma obra, em outra obra, né? Você pode alterar isso depois na folha de pagamento. Mas aqui no cadastro do empregado você pode deixar pré-determinado esse departamento que ele está alocado. Importante destacar que, uma vez criado departamentos para a empresa, todos os empregados precisam necessariamente estar alocados em algum departamento. Uma vez criado departamentos, não existe mais o departamento geral, o departamento zero, digamos assim. Todos precisam estar em alguns. A folha daí vai ser gerada por departamentos e todos precisam estar em algum departamento. Todos alocados em alguma obra, algum setor, ok? Na tela de lançamento de salário, também vai aparecer uma coluna aqui escrita departamento, abreviado, tá? Então, aqui nessa coluna, cada evento que for lançado precisa estar também qual o departamento que está alocado, ok? Assim também vai funcionar no lançamento de férias, no lançamento de rescisão, de 13º, sempre ele vai pedir o código do departamento que esse empregado está alocado, uma vez que a empresa tenha departamentos criados, ok? Lá no relatório da folha mensal, você também pode selecionar, imprimir o relatório por departamentos. Aqui nessa grade abaixo vai aparecer todos os departamentos que têm a movimentação, que têm empregados alocados nele, ok? E somente para ficar claro, para o e-social, cada tipo de departamento, ele vai de uma forma a informação. Por exemplo, se for somente um departamento, um setor da empresa, código 01, para o e-social vai somente separado por lotação. Se for o 02, que é uma obra própria, vai também um estabelecimento. Então, vai um estabelecimento diferente para essa empresa, ok? Assim seria também uma filial dessa empresa. Então, o e-social ele centraliza tudo no CNPJ da matriz, mas cada filial que ela possa ter vai para o e-social como se fosse um estabelecimento diferente, tá? O tipo 03, obra de terceiros, ele vai também somente uma lotação separada. Dentro do mesmo estabelecimento da própria empresa, vai uma especificação de uma lotação dessa obra de terceiros. E o código 04 também, ele separa por lotação. Importante salientar que deve ser cadastrado certinho esses departamentos para que tanto no e-social, na DCTF Web e agora no FGTS Digital sejam alocados corretamente esses funcionários, a alocação por tomador, tá? Seja especificado certinho essa separação, ok? Uma outra situação que cabe acrescentar aqui nesse vídeo seria quando a empresa do Simples Nacional tenha atividades de anexos concomitantes. Aquelas empresas que têm atividade do anexo 4, quando é devido o recolhimento do INSS patronal pela folha, muito comum em atividade de construção civil, por exemplo, serviço de advocacia. Então, quando a empresa ela tem atividade anexo 4 e mais algum outro anexo, no anexo 3, anexo 2, por exemplo, um comércio, né? É necessária a separação aqui na folha de pagamento de quais empregados que é devido o pagamento do INSS patronal ou não. Então, quando a empresa ela possui esse tipo de atividades em anexos concomitantes, a classificação tributária dela deve ser informada a 03, empresa do Simples Nacional, com anexos concomitantes. Na classificação tributária 02, então, a separação entre quais empregados que vai ser devido o INSS patronal ou não, ela se dá através do cadastro de departamentos também da folha. Então, aqui no cadastro do departamento, a separação, então, de cada departamento, qual terá o INSS patronal ou não, você vai informar aqui nesse campo da tributação, o FPAS, o percentual da empresa, o código de terceiros.
Então, aquelas empresas, aqueles departamentos que for devido ao INSS patronal, você vai informar aqui os 20% patronal, o código do FPS, o terceiros, RAT e o FAP. E aqueles departamentos que não for devido ao INSS patronal, ou seja, departamentos de outros anexos que não sejam o 4, você vai deixar em branco e que daí ele vai puxar o que está lá no cadastro da empresa, ele vai seguir a tributação que está lá. No cadastro da empresa, você pode deixar na aba Cálculos sem os 20% patronal, tá? Como uma empresa sem anexo 4, tá? Não precisa assinalar o campo aqui, ó, anexo 4, você não vai assinalar, porque a separação vai ser pelo cadastro do departamento. Aqueles que tiverem informado os 20% patronal lá, a folha de pagamento vai calcular. E para o E-Social ele vai levar certinho também essa separação através da remuneração de cada empregado, dizendo onde que cada um está alocado, se é em um departamento de anexo 4 ou não. Espero que esse breve vídeo tenha auxiliado a esclarecer as principais dúvidas sobre essa rotina aqui na folha de pagamento. E qualquer dúvida, estamos à disposição em nosso chat. Até a próxima.